Olá, boa tarde. Estou aqui com Inês Salgueiro. Inês tem um mestrado em filosofia obtido pela Universidade Nova de Lisboa. É atualmente investigadora, colaboradora no Instituto de Filosofia da Universidade Nova de Lisboa e também no Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão. O título do seu pôster é O uso da metáfora no discurso sobre o cancro, um caso português. Boa tarde, Maria Grácia, boa tarde a todos. O título do meu póster, como a Maria Grácia disse, é o uso da metáfora no discurso sobre o cancro, um caso português. É um póster, um projeto ainda em preparação. Vamos então iniciar. Os tópicos da apresentação estão no slide que vocês estão a ver, que temos como pontos importantes a discutir uma pequena introdução, o propósito, os princípios, os objetivos principais e os dados, um pouco os resultados dos dados. Como introdução, vamos responder à pergunta: o que é que este póster pretende? Este póster pretende fornecer uma visão panorâmica do estado da arte sobre metáforas e cancro, passando pelas temáticas fundamentais nesta área de investigação, a saber, a comunicação pública sobre a doença, as experiências vividas e as metáforas usadas para descrever o cancro, a descrição metafórica da dor, as percepções que os doentes oncológicos têm de si e das suas vidas e, por último, o modo como as metáforas podem ser um instrumento útil para melhorar o bem-estar, aumentar o entendimento e gerir a doença. A maioria dos estudos existentes são de língua e cultura inglesa e, embora existam alguns estudos que se destaquem noutras línguas, em Portugal há ainda muito trabalho de investigação a realizar. Na verdade, as metáforas conceptuais dependem também da cultura e, nessa medida, há uma necessidade adicional de investigar as metáforas usadas para falar de diferentes doenças e do cancro em particular, em diferentes países e idiomas, por diferentes grupos de partes interessadas e em diferentes tipos de comunicação. Este póster visa responder a esta necessidade, tomando em consideração um aspecto crucial do estudo de metáforas e cancro, a saber, as campanhas de caridade. O mês de outubro de 2019 foi o mês internacional da prevenção do cancro da mama. Em Portugal foram 9 as marcas que estiveram envolvidas em campanhas de caridade: a Women's Secret, os hospitais CUF, a Mango, a Fundação Ferro, o designer Luís Carvalho, o ISDIN, o GHD Uder Day, a CIA, a Parfois e a Vans. Este póster pretende analisar as metáforas usadas nesta campanha por estas 9 marcas em Portugal e investigar as questões éticas que o uso das metáforas no cancro acarretam em geral e no caso da cultura portuguesa em particular. Vamos então analisar o propósito do póster, o propósito deste estudo. As metáforas na comunicação da doença são importantes. Em 1977, Susan Sontag chamou a nossa atenção para o papel que as metáforas desempenham na doença, em especial na tuberculose e no cancro, no seu influente livro Illness as Metaphor. Nele, Sontag não apenas observa as metáforas usadas para falar da doença, mas defende que as metáforas assombram a experiência da doença, contribuindo para o desespero e para a vergonha dos doentes. Agora, 4 décadas depois, a relação entre metáfora e doença adquiriu um destaque particular na literatura académica, grande parte devido ao trabalho de Sontag e em grande parte devido ao trabalho de Lakoff e Johnson, que deu início a uma mudança de paradigma com Metaphors We Live By. Efetivamente, Lakoff e Johnson mostraram um fenómeno fundamental do entendimento humano, a saber, o facto de as metáforas não serem apenas uma característica da linguagem, mas um elemento estruturante do próprio pensamento. Por outras palavras, o nosso sistema conceptual comum é de uma natureza essencialmente metafórica e isso significa que o que pensamos e nos movimenta para agir se baseia em metáforas. Essa é a razão pela qual a análise das metáforas no discurso sobre o cancro e a escolha cuidadosa do uso das metáforas é tão importante.
os princípios, o que é importante fazer na comunicação da doença. Uma das principais questões que a análise de discurso sobre o cancro deve ter em conta é a ética. Este póster visa aplicar os princípios kantianos de ética médica desenvolvidos por Tom Beauchamp em Standing on Principles, da Oxford University Press, em 2010. Estes princípios, de uma forma muito resumida, são: o primeiro, o respeito pela autonomia, um princípio que requer o respeito pelas capacidades de decisão da pessoa autónoma. 2, não maleficência, não fazer mal, não pretender causar mal e dano. 3, beneficência, procurar o bem e o bem-estar. E 4, justiça. Os objetivos principais deste póster e deste estudo, ainda em preparação a desenvolver, são: o primeiro, preservar a dignidade humana na comunicação sobre o cancro. 2, prevenir enquadramentos metafóricos não benéficos. E 3, promover o bem-estar na comunicação da doença. As análises do discurso sobre o cancro dentro das campanhas de caridade ainda estão a ser desenvolvidas. No entanto, há uma conclusão que se pode retirar, que é a seguinte: as metáforas não podem ser eliminadas do discurso sobre o cancro, porque são elas que permitem dar sentido a um conteúdo que se apresenta como oculto. Os resultados do estudo, de uma forma ainda preliminar, mostraram que as metáforas de violência expressam e reforçam sentimentos negativos e que as metáforas de jornada expressam sentimentos positivos. Ainda assim, as metáforas de violência não são necessariamente negativas e as metáforas de jornada não são necessariamente positivas. Há condições positivas e negativas associadas a ambas estas metáforas dominantes usadas no discurso sobre o cancro. Interessante seria, por exemplo, analisar o Metaphor Menu também da Helena Semino. Pronto, e concluo a apresentação do meu póster.